Em 1345 parte uma caravana comercial da Península Táurica, hoje conhecida como Crimeia, rumo à Génova, na Itália. Atravessando a Rota da Seda, os mercadores arriscavam a vida numa longa viagem, desde as estepes geladas da Manchúria e da Ucrânia até aos portos e entrepostos comerciais do Mediterrâneo. Ofélia tinha apenas 11 anos quando fez a sua última viagem, acompanhada dos seus pais e tios. Uma viagem trágica para os mercadores que foram vítimas de uma doença terrível, altamente contagiosa, caracterizada por febres altas, expectoração sanguinolenta ou com inchaços e erupções cutâneas negras e purulentas por todo o corpo, que os vitimavam fatalmente em poucos dias. Toda a sua família e grande parte dos mercadores pereceram, com exceção de alguns sobreviventes que se salvaram como que por um milagre. Foi o caso de Ofélia, que, infestada de piolhos, contraiu a doença quando tentava socorrer os pais, mas que se tornou imune, embora portadora do vírus maldito. A muito custo chegaram a Génova no início de 1348, mas os contactos com as populações locais ao longo do caminho deixaram um rastro de destruição que se propagava a um ritmo alucinante, uma reação em cadeia descontrolada. As culpas essas iam sendo atribuídas à criança estrangeira que falava num dialeto desconhecido, ser diabólico capaz de matar só com um olhar. Um ano depois, o padre Joaquim relatou o inferno global que assolava a região e o fim trágico de Ofélia. Por entre o fumo das piras acesas por toda a parte, tal bafo quente e nauseabundo do dragão, chega-me o choro abafado e os gritos de angústia e dor que me cercam incessantemente. O adocicado aroma à carne queimada envolve os ares. Rios de água suja, tingida de sangue, percorrem as ruas. O casario, vestido de cinza e negro, toma parte numa dança rodopiante e macabra de amarelos e laranjas, línguas flamejantes do fogo purificador. Mas a que custo? Morrem por dia mais de 500 almas sem distinção de idade ou género, abastados ou pobres. Conta-se que uma jovem genovesa de seu nome Ofélia trouxe consigo a maldição, a peste negra que assolou todo o mundo conhecido. 2 dominicanos, acompanhados de um destacamento de guardas, entraram na casa onde vivia e, encontrando vestígios e sinais de bruxaria, prenderam-na, julgaram-na e condenaram-na. A jovem preferia várias palavras numa língua desconhecida, entre expressões de ódio e com os olhos injetados de sangue, atada a um poste, enquanto as labaredas lhe dilaceravam a carne e lhe transformavam o corpo em porcelana. Foi então que estranhos sinais lhe foram gravados pelo fogo crepitante, como que rabiscados pela mão impiedosa de Satanás, como que antevendo o dia do juízo final. No fim, foi encerrada para todo o sempre, guardada pelos arcanjos divinos e trancada com os ferros dos 4 cantos do mundo. Os sinais de Satanás, dos anjos negros e dos demónios do inferno juncam de marcas negras os cadáveres dos pecadores. Ofélia encerra nas sombras frias, longe dos olhares mundanos, a sua terrível maldição. Através da sua serva, Satanás aguarda, maléfico e trocista, sabendo que o homem é insano, rebelde e que desobedece ao divino por natureza. O iluminado irmão CRC pediu-me que procurasse a rosa sobre a cruz, que tem o poder de tudo ver, mesmo até o invisível. Mas o sagrado símbolo perdeu-se para sempre, algures nos campos da Batalha de Tunis, apesar de ter sido defendido até à morte por um cavaleiro francês durante a 8ª Cruzada. Sem a proteção divina, estamos perdidos e sucumbiremos ao mal, as nossas almas descendo aos fornos subterrâneos do inferno. Deus Nosso Senhor nos ajude e tenha piedade de nós.
até ao dia em que, incautos, ignorem o aviso e libertem a maldição. Mais uma e última vez. Padre Joaquim, 13 de janeiro de 1349. Receoso da maldição profetizada por Ofélia, Joaquim escondeu seus restos mortais sob um poderoso código, que viria a ser conhecido como de Rosa Cruz. Mas a chave deste mistério perde-se nos campos de batalha de Tunis, quem sabe para sempre. 6 séculos depois, sob o poder esmagador da suástica, na Alemanha nazi de Adolf Hitler, funda-se o corpo paramilitar Schutzstaffel ou SS por Heinrich Himmler, que se tornaria Reichsführer SS. De 1929 a 1945, torna-se na organização mais poderosa de vigilância, segurança, policiamento, Guarda Nacional e Força de Combate Elitista, responsável pelo planeamento e execução do Holocausto e da maioria das atrocidades do regime nazi em todos os territórios ocupados durante a Segunda Guerra Mundial. As SS dividiram-se em duas vertentes distintas: as Forças Armadas Militares de Elite, as Waffen-SS, e a vertente de segurança do Reich e de controle da pureza racial, a Allgemeine SS. Desta última são criados ramos como a Gestapo, a Polícia Secreta, o Corpo SS Totenkopfverbände ou da Caveira com as tíbias cruzadas, para a administração, o patrulhamento e as ações especiais nos campos de concentração e extermínio, e a Ahnenerbe, formada por cientistas, historiadores, antropólogos e outros académicos dedicados à pesquisa e estudo das origens ancestrais arianas, destinada a comprovar a superioridade racial, a estudar fenómenos paranormais, mágicos e a gerir os projetos científicos de armas militares avançadas. Levam a cabo diversas expedições por toda a Europa e Eurásia, colecionam artefactos, buscam segredos ancestrais e o famoso Graal. Uma expedição fictícia foi retratada no primeiro filme da saga de Indiana Jones, onde a Ahnenerbe procura o poder da legendária Arca da Aliança, responsável pela vitória dos hebreus frente aos numerosos e mais poderosos exércitos nas terras de Canaã. Himmler adquiriu e restaurou o castelo de Wewelsburg, tornando no castelo do Santo Graal nazi baluarte espiritual e retiro das altas patentes das SS. Neste decorriam eventos especiais, formação doutrinal elitista, onde se guardavam os tesouros das SS e se enterrariam na cripta os seus mais prestigiados e valentes cavaleiros. Apesar dos documentos e registros terem sido destruídos com a proximidade da invasão dos aliados, há indícios que a Ahnenerbe conseguiu encontrar Ofélia e a terá levado para Wewelsburg enquanto procuravam pelo código misterioso dos Rosa Cruz, com o objetivo de compreender e controlar o seu poder, a temível maldição que tornaria Ofélia na arma de juízo final, uma arma de destruição massiva, antissemita e anti-bolchevique, um sol negro como o que existe na Sala dos Generais, no castelo, que mergulharia nas trevas e destruiria os exércitos do leste. Mas este plano nunca se concretizou devido ao fim da guerra em abril-maio de 1945. Apesar de ordens expressas para destruir e evitar que o legado das SS caísse nas mãos do inimigo, Himmler e outros oficiais SS tentaram salvar Ofélia na esperança de um dia ainda vir a ser útil com a ascensão do Quarto Reich. Para evitar a captura de Ofélia e levantar suspeitas sobre o seu paradeiro, evitou-se as rotas de fuga dos oficiais nazis para a América do Sul, tendo-se lembrado Portugal por ter sido palco de operações secretas pela Gestapo das relações privilegiadas com o governo local e a Igreja. Ofélia foi encaixotada sem distinção ou marcas especiais e foi enviada para o seu novo destino, atravessando o Atlântico a bordo do navio mercante. No Porto de Lisboa, alguém aguardava esta encomenda especial para, mais uma vez, encarcerar longe dos olhares dos curiosos, longe da tentação humana,
em algum local mais remoto da Genovesa maldita. Até um dia.